longe daquilo que poderia ser expectável para uma marca portuguesa, mas isso denota a pujança e o nosso empenho em internacionalizar e em conseguir ter sucesso nessa internacionalização. A loja de condomínio é um dos exemplos que nós queríamos trazer, é um exemplo de serviço, uma empresa de serviço que surge em 2002 e que tem uma rápida expansão da rede a nível nacional, com 130 unidades atualmente a funcionar, não só em Portugal, como em Espanha e Brasil. É, nesse contexto, a maior empresa de administração de condomínios a nível mundial, o que para nós é uma forma bastante simpática de dizermos que nos orgulhamos de ter uma empresa deste calibre que permite internacionalizar-se e ter uma pujança nesses mercados com perspectivas bastante interessantes a nível global. A necessidade de entrar nesses mercados tornou-se necessária a partir do momento em que tem a solidificação do mercado nacional, no sentido de se poder dinamizar e desenvolver e não estagnar, a procura do mercado internacional passa a ser uma razão óbvia. A dimensão é feita através do know-how, da estrutura humana, da parte financeira, da estratégia de crescimento e, aproveitando todo esse potencial, ele está preparado para passar a ser uma empresa internacional. Neste momento, em Espanha já está em 49 unidades e no Brasil, que só iniciaram o processo de internacionalização em 2011, neste momento já têm 6 unidades. Estes valores já são representativos, uma vez que das unidades em Espanha, neste momento já representam 26% do peso das receitas internacionais. Em 2006, já prevêem que 79% das receitas sejam provenientes destes dois mercados. Por isso, há potencial, temos é que ter realmente empreendedorismo e capacidade para nos dinamizarmos a nível internacional. Esta dinamização passa por captação de novos franchisados e solidificar a atual presença nos mercados internacionais. Abrir até 2014 2 novos mercados por Master Franchising. O franchising funciona de uma maneira um bocadinho diferente daquela que quem não está dentro do mercado desconhece. Quando nós procuramos internacionalizarmos e quando falamos de países como o Brasil, como falamos com países que de certa forma não estão tão próximos geograficamente ou até a nível de cultura ou de línguas, nós o que precisamos é criar conceitos de Master Franchising, que permite depois criar então os tais franchisados. O Master Franchising é a compra global ou parcial ou regional de um território, que depois permite criar mais unidades pequenas de franchising de pequenas empresas. E é através dessa estratégia que se procura então 2 novos mercados de Master Franchising, estudar novas oportunidades em países e em continentes como a Europa, a África e a América Latina. O que é que, além disso, pretende a loja de condomínio? Implementar a comercialização de novas linhas de serviços, ou seja, o produto não termina na oferta que nós temos aqui e que encontramos aqui em Portugal, mas o produto tem possibilidade de crescer e dinamizar a sua oferta. Basta para isso estarem as pessoas disponíveis, terem visão e terem empreendedorismo. De seguida falamos de uma segunda marca que também está no mercado já há 30 anos e que se chama Ana Sousa. Esta marca, a empresa em si tem 30 anos no mercado português e através do registro da marca Ana Sousa, atualmente com uma faturação que ronda os 50 milhões de euros, as coleções basicamente são de moda, vestuário. Temos a produção a nível nacional e essa produção, através do excedente e pela dificuldade em escoar o seu produto, em 1998 a marca Ana Sousa decide que está na altura de internacionalizar. O mercado mais óbvio era a Espanha, em 1998 ainda estávamos todos muito saudáveis e por isso considerávamos que isso seria uma ótima oportunidade. E foi por aí que eles começaram o seu processo de internacionalização. O que acontece atualmente é que essa marca hoje em dia já se encontra em países como Luxemburgo, Bélgica, Espanha, Rússia, Suíça, entre outros, e pretende como objetivo aumentar o seu número de representações internacionais. Ou seja, consideram que tem potencial e tem dinamismo e competência para se internacionalizar para além das fronteiras onde já se encontram atualmente. A marca atualmente tem 64 pontos de venda, 50 em Portugal e tem neste momento 31 a explorar em regime de franchising.
Nos próximos 5 anos, apostam numa internacionalização seletiva, reduzindo a importância relativa ao mercado ibérico. O mercado ibérico, neste momento, é um mercado que pode ser problemático e, por isso, há que olhar para outras oportunidades dentro daquilo que existe e nos sentimos mais próximos a nível internacional. Numa estratégia a longo prazo, eles prevêem a abertura de 7 novas unidades nas principais cidades da Rússia. Se calhar era um mercado que nós não pensaríamos como sendo uma boa oportunidade e verificamos que um conceito tão óbvio como a moda pudesse ser uma expressão que significasse ter como projeto a médio e longo prazo 7 unidades na União Soviética. A terceira marca que temos para falar hoje é uma marca que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, que é a Parfois. Podemos considerar que esta marca tem sido um orgulho a nível da expansão e da internacionalização. A Parfois foi criada em 1994, através de uma senhora chamada Manuela Medeiros. Basicamente concentra-se em acessórios de moda. É hoje em dia líder no mercado em Portugal e oferece toda a sua panóplia de produtos a nível dos acessórios de moda. A marca tem alcançado um grande crescimento a nível internacional e, neste momento, consideramos que a Parfois opera em quase 40 países, com 270 lojas. Ou seja, para nós é um conceito de sucesso. A presença da marca nos melhores locais comerciais dos países onde se encontra representa uma imagem de loja. A sua sede é no Porto, mas tem, além disso, um centro de design e desenvolvimento de produto em Barcelona. Países como a Arábia Saudita, Cazaquistão, Egito, Emirados Árabes, Moçambique, Polónia, são países onde podemos encontrar as lojas da marca portuguesa Parfois. A Parfois tem vindo a crescer o seu volume de negócios todos os anos, continua com dinamismo, com objetivos fortes, com perspectivas de crescimento, e não se deixa resignar pelos números que nós vimos normalmente a ocorrer neste ano e meio de crise sustentada. Verificamos que, hoje em dia, através da faturação que detêm, 49% da sua faturação é feita internacionalmente, 51% é feita no mercado português. E devido à sua dinâmica de internacionalização, prevêem que em 2012, 62% sejam do mercado internacional, a sua faturação, e 38% sejam então do mercado português. Não porque pretendem diminuir o seu volume de negócios ou o seu número de unidades em Portugal, mas simplesmente porque pretendem aumentar o seu volume de negócios e crescer a nível internacional. Têm como objetivo, para 2012, abrir 10 lojas na América Latina, abrir 100 lojas em 2012, 95% dos quais em mercados internacionais em vários países à volta do mundo, crescer 25% ao ano, isto quase que parece irrealista para o mercado português, mas é possível. Para isso temos que olhar para fora, para isso temos que ser dinâmicos, ser empreendedores, ser a melhor marca de acessórios de moda nos mercados onde operam. Essa é a perspectiva de futuro que todos nós gostaríamos e temos oportunidade de ter. Qual então os nossos futuros oportunidades e riscos? Nós consideramos que os fatores que podem funcionar a favor da expansão passam por experiência adquirida e consolidada no mercado português. Não podemos exportar se não tivermos a certeza que aquilo que fazemos está consolidado, é bem feito e é possível de poder desenvolver a nível internacional. A inovação no conceito, produto ou serviço é fundamental. Não podemos fazer igual aos outros, temos de ser melhor que os outros. A solidez de recursos humanos e económicos também passa por ser um objetivo primordial. Como diziam há pouco e bem, temos imensa capacidade de recursos humanos e por isso há que utilizá-la da melhor forma. Quais são os nossos obstáculos? Também os temos. E passam por o investimento financeiro, sem sombra de dúvida. Eu posso estar solidamente implementada no mercado, mas internacionalizar é um esforço. É um esforço que a empresa tem que medir e tem que reequacionar. Falta de informação estratégica dos mercados. Muitas vezes, quando procuramos internacionalizar, questionamos-nos como, para onde, com quem e que tipo de mercado é que eu vou encontrar, que tipo de cultura. E, por fim,
as barreiras legislativas e as tarifárias no país de destino. Eu posso ter ultrapassado o problema da cultura, posso ter ultrapassado o problema financeiro, mas será que o meu conceito vai de acordo com a legislação do país onde eu pretendo me implementar? Será que as tarifas que eu vou ter que que me vão infligir, servem os meus intentos, as minhas margens, o meu poder económico e financeiro ou não? Estes são os nossos desafios. Nós enumerámos aqui 3, infelizmente há mais, tanto pela positiva, ótimo, mas pela negativa também, e por isso há que trabalhar e não desistir. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cristina Matos. Queríamos passar agora à Associação Portuguesa de Software, à ASOFT, não querendo deixar de citar um acontecimento muito trágico, que foi o falecimento inesperado do Dr. Manuel Cerqueira, que é o presidente da ASOFT, no fim da semana passada, e agradecer muito ao Dr. Guilherme Marques a disponibilidade para vir apresentar aquilo que a ASOFT tinha preparado. Muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos. Quero agradecer antes de mais à CCP o convite para a Associação participar neste estudo. Portanto, em primeiro lugar, como já foi referido, eu estou em representação do Sr. Presidente da Direção, o Dr. Manuel Cerqueira, que tragicamente no dia 6, sexta-feira, faleceu. Deixou, assim, uma grande lacuna na defesa dos direitos de propriedade intelectual, tendo sido uma das figuras de maior destaque no desenvolvimento da indústria das tecnologias de informação em Portugal. Portanto, irei representar da melhor forma o legado que ainda em vida me confiou, contribuir com esta apresentação para o estudo. De qualquer maneira, portanto, passamos então a uma fase inicial em que temos, portanto, a apresentação do setor. Estamos em presença do setor que contém empresas de hardware, software, serviços e comunicações. A associação é composta neste momento por 257 sócios individuais e coletivos. Este número compreende 16% de empresas multinacionais, 18% de PMEs e 66% de microempresas. Claramente o predomínio das microempresas. Internamente fizemos uma estimativa um pouco aproximada ao valor acrescentado bruto, que se cifra em 3,1 mil milhões de euros. Em termos práticos, portanto, o setor contém empresas com maior expressão na exportação de serviços de software e os próprios serviços de consultoria. Os principais atores empresariais no nosso setor serão as multinacionais, as grandes empresas nacionais ou as PMEs. Portanto, elas serão os principais atores nestes mercados externos. Como contributo para este estudo, realizámos um inquérito aos associados, tendo obtido 51 respostas, que permitiram isolar os seguintes dados. 49% das empresas já têm negócios com mercados externos, portanto, já estão atentas a esta questão da internacionalização. Em 9 empresas, o mercado externo já tem um peso de mais de 20%, que é bastante significativo. Temos algumas em que o peso se aproxima bastante dos 80%. 62% das empresas têm recursos disponíveis para abordar ainda novos mercados, portanto, estão preparados para uma abordagem a novos mercados. E uma outra característica é que, de facto, 75% das empresas, aproveitamos para as abordar, não usufruiu de apoios comunitários desde 2008. Portanto, este quadro comunitário estiveram um pouco ausentes da participação. Ora bem,
Em termos de tipologia de serviços, tecnicamente, a representatividade das empresas que responderam a este estudo, mais de 35% são empresas de desenvolvimento de software, 25% de consultoria informática, o hardware tem um peso de 17%, sensivelmente, a assistência técnica não chega aos 15% e temos aqui uma franja de 7% em termos de formação. Os mercados geográficos com presença mais relevante, notamos aqui que foram a África. Portanto, a África representa 42%, logo seguido da Europa e 16% da América. Portanto, depois temos aqui uns mercados um pouco mais reduzidos, mas que não deixam de ser significativos. Quais são os mercados onde as empresas pretendem entrar no futuro? Aquelas que ainda não estão ou aquelas que querem reforçar a presença? 39% disseram-nos que queriam ir para a África, 21% para a Europa, 18% para a América e depois, novamente, um conjunto de pequenos destinos que, de facto, não deixam de ser relevantes e não deixam de mostrar um certo empreendedorismo do setor. Como empresas, exemplos de empresas que têm uma presença já bem consolidada no exterior, temos a Classos, a Critical Software, a JP Sacoto, a Jurinfor, a Endrive, a Priberan, a Primavera Software, a Sage. Portanto, estas são aquelas que, de facto, nos deram a imagem de uma presença mais consolidada. Não quer dizer que as restantes que também responderam não tenham, portanto, uma presença consolidada. Em termos de atratividade, portanto, podemos fazer realçar aqui 6 aspectos que nos pareceram importantes, que é, de facto, uma relação muito boa qualidade-preço que as nossas empresas apresentam no exterior, uma inovação, portanto, nos produtos e serviços. De facto, cada empresa destas apresenta um leque bastante grande de produtos que contém esta componente de inovação. Uma grande adaptabilidade linguística e territorial. Nós, de facto, temos uma capacidade de nos adaptar em termos linguísticos a qualquer cultura. Temos um nível de formação dos quadros muito elevado, isso já aflorámos aqui de manhã, já tivemos a oportunidade de ver as conclusões que este estudo fez refletirem nesse aspecto. Temos também uma grande capacidade de formar alianças com outras empresas e uma necessidade muito grande de afirmação em termos de mercado. Em termos de futuro, 3 fatores que geram aqui oportunidades, nós isolamos aqui 3. A qualidade dos nossos serviços e produtos, portanto, de facto, é um fator que gera, de facto, aqui algumas oportunidades. Uma dinâmica empresarial no setor das TICs, uma capacidade de mobilização das nossas empresas na área das TICs, portanto, há aqui uma grande capacidade de mobilização. No entanto, temos aqui 3 obstáculos que nos parecem bastante relevantes, que é o caso o facto das empresas não estarem na melhor altura com a melhor saúde financeira para enfrentarem estes mercados. E, como sabem, para incitar estratégias de internacionalização é preciso ter alguma saúde financeira. Alguma dificuldade na obtenção de crédito, que é subejamente conhecida de todos nós, e uma certa instabilidade de mercados. Em termos de nota final, em face destes números, somos levados a concluir que estamos em presença de um setor claramente inovador, empreendedor e muito dinâmico. Pois, apesar de 75% das empresas que nos responderam não terem usufruído de quaisquer incentivos desde 2008, não foi por isso que não deixaram de estar presentes nos mercados externos, representando aquilo que melhor nós temos. Portanto, não foi por isso que eles deixaram de estar. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Guilherme Marques. Íamos passar agora ao Dr. Miguel Reynolds, da Associação Portuguesa de Contact Centers, a quem agradecemos a apresentação. Bom dia a todos.
Eu represento a APCC, que é uma associação que foi fundada em 2005. Neste momento tem 54 empresas como associados e representamos cerca de 85% das posições de contacto em Portugal. A missão da associação é clara, é o desenvolvimento sustentado da atividade de contact centers em Portugal. E o trabalho que temos desenvolvido ao longo deste tempo passa muito por transformar a percepção pública generalizada, e que nem sequer é correta, do que é a atividade, porque na realidade é uma atividade altamente geradora de valor acrescentado e com um potencial bastante grande em termos de exportação, e temos alguns casos de empresas que o têm vindo a desenvolver nos últimos anos, mas também temos a particularidade, para além de sermos uma associação só empresarial, só constituída por empresas, de representar atualmente setores de economia completamente distintos, porque o foco da nossa atividade, da nossa associação, é a atividade e não um setor em específico. E a atividade de contact centers é uma atividade que hoje em dia, como todos com certeza sentem, está representada em inúmeros setores da economia, desde dos combustíveis, à banca, seguros, software, indústria, automóvel, aviação, enfim, um pouco por todas as atividades. E, na realidade, para além do mais, num momento de crise em que vivemos atualmente, não só a nível nacional e internacional, é uma atividade que permite uma aproximação entre a empresa e o público consumidor e os seus clientes de uma forma mais eficaz e ativa e, portanto, e também com menores custos. Isso transfere-lhe uma característica que é uma característica de completamente independência da localização geográfica. E justamente pelo facto de termos essa independência, nós temos a capacidade, em termos de potencial, de desenvolver serviços em diversas áreas, aproveitando a experiência adquirida em Portugal para um conjunto de mercados, principalmente, como dizia no princípio, aqueles mercados que nos permitem um maior desenvolvimento, que são os mercados europeus, em especial, e também do mundo ocidental. Para além do mais, temos empresas que, enfim, que inclusive vai haver uma apresentação em particular, como é o caso da Altitude, que é uma empresa que desenvolve software, mas que criou toda uma tecnologia em torno da facilitação da atividade de contact centers e que é, na nossa opinião, também um bom exemplo do que é que uma empresa a partir de Portugal pode, nestas áreas, conquistar, principalmente se virar para o mercado exterior. A nossa intenção, desde a nossa fundação em 2005, tem sido estimular os empresários, nossos associados, a focarem as suas atividades para além do mercado nacional. Até à data, esse desafio tem sido parcialmente atingido, mas julgo que agora, perante a situação atual, cada vez mais há um interesse das empresas em aproveitar e procurar mercados para além do mercado nacional, independentemente de todas as dificuldades que existem. O facto de estarmos em intangíveis permite-nos realmente ter um processo de internacionalização muito mais fácil do que quaisquer outras atividades económicas que aqui foram referidas, e, portanto, isso deve servir como alavanca e realmente é uma atividade em que, aproveitando o talento que existe em Portugal, nós temos exemplos de unidades de serviços, de empresas que já foram citadas aqui, como a Microsoft ou a Cisco, que desenvolvem serviços de alto valor acrescentado a partir de Portugal para outros universos na Europa e outros mercados. O nosso interesse é claramente estimular a internacionalização, uma vez que o mercado interno é limitado. Também organizamos todos os anos uma conferência internacional e que desde já vos convido a estar presentes no dia 23 e 24 de maio na Penha Longa em Sintra, Cascais. E a nossa intenção é justamente conseguir catalisar vários interesses e focar os empresários, principalmente os nossos associados e não só,
Em Portugal existem cerca de 450 contact centers a funcionar e, como eu vos disse, espalhados por um conjunto bastante disperso de setores da economia, e o que nós queremos é justamente aproveitar essa experiência adquirida e conquistar mercados além mar. Muito obrigado. Bom dia. Por último, convidamos o Dr. Guilherme Pereira, da Associação Portuguesa de Outsourcing, para terminar este painel. Não sei quem me pode ajudar, talvez o... Vamos ver aqui. Não, este é o PP.